Boa noite, vamos dar continuidade às nossas atividades. Vamos agora para o capítulo 4, onde iremos falar sobre os fungos. Primeiramente, a gente vai ver quais são as características gerais dos fungos. O ramo da biologia que estuda os fungos é a micologia, do grego myx, quer dizer cogumelo, locus estudos, ou seja, estudo dos cogumelos, que é o mesmo fungo, que geralmente os fungos têm formato de cogumelo. Assim como as bactérias, eles são importantes decompositores, pois se alimentam de substâncias orgânicas, de folhas mortas, de organismos mortos e resíduos, contribuindo para a reciclagem da matéria no meio ambiente. Assim como as bactérias, os fungos também podem ser usados na biorremediação, como no caso de acidentes com derramamento de petróleo no mar, e como bioinseticidas no combate à praga da agricultura. Então, os fungos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. Ele é usado na fabricação de alimentos, fabricação de bebidas, de medicamentos. Tem alguns fungos que eles são até comestíveis, mas também tem aqueles que provocam doenças, como é o caso da, se eu não me engano, acho que é micorrizas, que elas provocam aquelas doençazinhas na gente. Existem muitos fungos parasitas de vegetais que podem destruir plantações inteiras, e há também fungos parasitas de animais. Nos seres humanos são espécies de fungos as causadoras das chamadas, micoses, eu falei micorrizas, a anterior é micoses, como as frieiras, a cardíase oral, que é o popular sapinho, aquele sapinho que a gente cria na boca, entre outras doenças. Há também espécies que mantêm relações ecológicas do tipo mutualismo. O que é mutualismo? Ambos são privilegiados. Digamos que no caso do... Deixa eu ver, não me recordo direito de um exemplo de mutualismo, mas é quando ambos são privilegiados naquela relação. É o caso, por exemplo, da associação de fungos com águas, ou com cianobactérias, que formam os líquens, e da associação de fungos com plantas, que formam as micorrizas. Então, os líquens, eles são formados da associação de fungo com águas, e as micorrizas de fungo com plantas. Os fungos eles são eucariontes e, embora existam formas unicelulares como os levedo, a maioria é formada por um emaranhado de filamentos de células. As ínfias, que é do grego hiper, perdão gente, eu mal sei ler o português, teia, trama. O conjunto de hifas se chama micélio, do grego mix, cogumelo, hélio, sugere tecido como em epitélio. A parede celular dos fungos é formada por quitina, polissacarídeo nitrogenado, que aparece no esqueleto dos artrópodes, insetos, crustáceos e outros. Em alguns casos há também a celulose. Alguns fungos eles possuem estruturas reprodutoras, os corpos frutíferos ou de frutificação, que corresponde à parte visível acima do solo, chamada cogumelo. A nutrição é heterotrófica por absorção de moléculas orgânicas simples, que pode vir de uma digestão extracorpórea realizada pelo próprio fungo. Reprodução assexuada, que pode ser feita por brotamento nas formas unicelulares, por fragmentação do micélio ou pela produção de espórios. A grande capacidade de dispersão, aliada à velocidade de divisão do esporo e ao rápido crescimento do fungo, compensa sua imobilidade. Então, algumas coisinhas para a gente saber sobre o fungo. Eles pertencem ao reino fungi, Eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, diferente das plantas, Eles são eucariontes, unicelulares, e eles têm um papel muito importante no ecológico. Eles têm um papel ecológico muito importante. Os fungos ele é utilizado até na fabricação da cerveja, que serve para fermentação, acho que do iogurte também, que ele ajuda a fermentar. Classificação do fungo. Então, classificar fungos não é tarefa fácil.
não é tarefa fácil, perdão. Trata-se de um grupo muito antigo, mais de 540 milhões de anos, e existem muitas dúvidas a respeito de sua origem e evolução. A classificação dos fungos vem passando por mudanças e ainda não há um consenso sobre sua origem e evolução. Por isso, a gente vai utilizar alguns grupos considerados filos por vários autores, que é o Zygomicota, que é dos zigomicentos, as comicotas, que é as ascomicentos, e basiodiomicotas, que é os basiodiomicentos. E tem também um grupo, né, que não tem grande valor taxônico, que é os deuteromicentos. Ou seja, né, os fungos eles vão ser classificados em 4 divisões, né, que a gente vai estar vendo. A primeira é os zigomicentos, né, que zigos, par e união, né. Então, eles vivem em geral no solo. Alguns são usados comercialmente para a produção do molho de soja, o chuyo, típico da cozinha japonesa, né, de hormônios anticoncepcionais e de medicamentos anti-inflamatórios. O bolo preto do pão, Rhizopus stolonifer, é um zigomicento que ele desenvolve a partir de esporos, que são produzidos nos esporagíneos, principal forma de reprodução desses fungos. Aí vemos os ascomicentos. A maioria desses fungos é caracterizada pela presença do asco, que quer dizer saco, né? Que vem do grego, ascon quer dizer saco, estrutura produtora de esporos. Em alguns casos, os arcos produzem em ínfas isoladas, mas na maioria estão agrupados em corpos de frutificação chamados ascocarpos, do grego carpus, fruto, né? Como exemplos de ascomicentos temos o levedo, cuja espécie mais conhecida é Saccharomyces cerevisiae, usada na fabricação de bebidas alcoólicas, álcool e o pão, a trunfa, gênero Tumber, muito apreciado na culinária, a neurospora, que é o bolor do pão, e usada em pesquisas genéticas. As espécies do Penicillium, gênero produtor da penicilina e de certos queijos, Rotifive, Camembert, diversos parasitas e plantas como os aspergillos, flavus e clavíceps purpúreo que atacam cereais. Então, são esses tipos de fungos que eles são utilizados na fabricação da cerveja, como eu falei, do pão também, né? Que eles ajudam a fermentar. Ascomicentos. O principal modo de reprodução das comicentos é a reprodução assexuada, que ajuda na dispersão dos fungos nas formas unicelulares, como o levendo. A reprodução assexuada ocorre por brotamento e nas pluricelulares por esporos. A reprodução sexuada ela ocorre pela fusão de hifas ou células, no caso do levedo, né? Originando células que produzem esporos ou ascoporos. Esse se espalha em substrato adequado germina e forma um novo micélio. Basiodiomicentos. Nesse grupo estão os fungos mais conhecidos popularmente, chamados cogumelos e orelhas de pau. Geralmente são os mais conhecidos mesmo que a gente conhece. Tem bastante. Aqui na nossa região, principalmente, eu me recordo muito. Na serra tem aquelas orelhazinhas de pau. Alguns, como os acáricos, capestrim, conhecido pelo nome francês de champignon, eles são comestíveis. Outros, como a Amanita muscaria, são tão venenosos que a ingestão de um pequeno pedaço pode causar a morte. Há ainda cogumelos, como a Psilocybe mexicana, que são tóxicos e contêm substâncias alucinógenas. Ou seja, uma pequena quantidade você ia ter alucinações, né? Algumas espécies eles atacam os vegetais, como os cereais e o café, causando as ferrugens, doenças que provocam grandes prejuízos à agricultura. E quando você tem alguns fungos que ele ajuda, né, matar algumas pragas, tem outros que vai reatacar. Ou seja, tem aqueles lá que, digamos, são do bem e tem os que são do mal, né? A gente viu, né? Tem uns que são comestíveis, outros ajudam na fabricação de alimentos, na fabricação de bebidas. Já tem outros que vai causar alucinação, né? Alguns que podem levar à morte, que são muito tóxicos. Embora os basiodiomicentos Embora possa se reproduzir assexuadamente pela formação de esporos, a reprodução sexuada é mais frequente e ocorre pela fusão de hifas que crescem e dão origem ao basidiocarpo.
do grego basis, quer dizer base, né? Corpo frutífero, que em algumas espécies tem a forma de chapéu, cogumelo, né? No basidiocarpo, por meiose, são produzidos esporos, basidiosporos, que quando liberados espalham-se no ambiente, encontrando substrato adequado aos esporos, germinam e o ciclo vai se reiniciar. Deuteromicetus, alguns fungos que não apresentam forma sexuada, ou que pelo menos dos quais não se conhece forma sexuada, costumam ser reunidos no grupo dos Deuteromicetus, que é aquele que a gente vê, ele não tem muito valor taxômico, né? Não tem muita importância não, né? Também chamado grupo dos fungos imperfeitos ou dos fungos conidiais, uma referência ao fato de produzir esporos muito finos. Os conídeos, do grego conídeo, que é um pó fino, né? No entanto, análises moleculares têm feito com que alguns deles sejam remanejados para outros grupos, principalmente os dos ascomicentos, caso dos gêneros Penicillium e Aspergillium. Trata-se, portanto, de um grupo artificial sem valor taxômico, como eu falei. Entre eles há muitos parasitas de vegetais e animais, inclusive do ser humano, e que produzem as micoses, as líquens e as micorizas. Os fungos eles podem estabelecer associações íntimas e permanentes com outros organismos, formando líquens e micorizas. Em ambos os casos, os dois organismos eles são beneficiados. Essa forma de associação é classificada como mutualismo ou simbiose. Mutualística do grego sim, que quer dizer união, né? Bios quer dizer vida. A troca de benefícios é tão profunda que a sobrevivência isolada dos associados ela fica comprometida. Os líquens eles são associações entre um fungo, em geral um ascomicento, e uma água, quase sempre uma clorifícia ou cianobactéria. O fungo produz um ácido que desagrega as rochas e, através de suas ínfulas, absorve água e sais minerais do solo e da água da chuva, fornecendo-os à água. Esta fornece ao fungo matéria orgânica produzida na fotossíntese. Na associação com cianobactérias pode haver aproveitamento do nitrogênio do ar. As cianobactérias usam o gás nitrogênio para sintetizar compostos nitrogenados que poderão ser aproveitados também no fungo. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de mutualismo bem interessante, né? Que um está fornecendo, está dando benefício ao outro, né? A reprodução dos líquens é assexuada, feita por meio de pequenos fragmentos sorédios que podem ser levados a lugares distintos pelo vento. Os líquens eles são encontrados em rochas expostas ao sol, no gelo, em deserto e em solos onde frequentemente são os primeiros seres vivos a se instalar, por isso são chamados seres pioneiros. Assim, eles criam condições para que outros seres vivos se instalem no local, permitindo o desenvolvimento de uma comunidade. O processo é chamado sugestão ecológica. Muitas espécies de líquens também servem de indicação do grau de poluição do ambiente. Bioindicadores, uma vez que absorve facilmente as substâncias tóxicas como metais pesados e dióxido de enxofre. Um gás emitido na queima de combustível fóssil em veículos e indústria. Acho que é o gás que mais polui, é o dióxido de carbono, CO2. O desaparecimento de líquidos em um ambiente indica que o ar do lugar está poluído. Geralmente é essas indústrias, carros, que liberam esse tipo de gás, dióxido de carbono. Micorizas são associações de fungos, a maioria basidiomicentos, com as raízes de muitas espécies de plantas. As ínfulas envolvem as raízes das plantas ou penetram em suas células. Com isso, o fungo aumenta a superfície de absorção da água e sais minerais das raízes, além de converter certos sais minerais em formas mais facilmente absorvidas pelas plantas. Em troca, a planta fornece substâncias orgânicas ao fungo. Em geral, as plantas elas não crescem tão bem e às vezes até morrem, se forem privadas da associação com fungo, principalmente em solos pobres em sais minerais. E a gente termina o nosso conteúdo por aqui e até a próxima aula.